Meia Hora da Seguridade é o nosso encontro semanal aqui na TV Floripa, toda terça, 19h30, com reprise às quintas, 21h30, no canal 4 da NET Florianópolis. Você também pode ver em qualquer lugar do Brasil e do mundo através do site www.tvfloripa.org.br. Entre no site e clique no ícone ao vivo. Você verá a nossa programação. O nosso programa de hoje, ele tem a ver com um fenômeno que está acontecendo no nosso país, no Brasil. Por muitos anos, brasileiros emigraram para a Europa, para os Estados Unidos, principalmente, em busca de uma vida melhor. Com as crises econômicas que o nosso país já enfrentou, e quem é que não lembra o ano de 98, 99, né? Só para dizer a última grande crise vivida no governo Fernando Henrique Cardoso, onde o desemprego era tremendo, havia um desemprego em massa, né? E mais uma vez essa onda de imigração dos brasileiros, emigrando aliás, né, para outros países, acontecia em massa. E veja só, nosso país então se estabilizou, com todas as críticas que nós temos e temos que seguir fazendo críticas, o país melhorou demais. Os números estão aí para mostrar que a nossa economia hoje ela é muito mais forte do que há 10 ou 20 anos atrás. Quem se lembra das campanhas presidenciais que existiam, né, até há 10 anos atrás, o primeiro tema era o desemprego em massa que existia em nosso país. Vocês podem notar que hoje o tema do desemprego sumiu da pauta, porque nós vivemos num momento muito especial do nosso país, do Brasil, onde nós vivemos o que se chama até de pleno emprego. Todo mundo que está procurando emprego tem emprego, de modo que apenas 5% da população economicamente ativa é que está desempregada. Também era um tema no nosso país, para quem não se lembra, né, os mais jovens, é fundamental a gente trazer à memória essas questões. Os mais jovens não se lembram que na TV aparecia assim nas campanhas presidenciais: salário mínimo de $100. E vejam, hoje nosso salário mínimo está para lá de $300. Diga-se, é pouco, né? Nós temos que melhorar o salário no Brasil, mas sem dúvida nenhuma, nesse caminhar histórico, as coisas têm efetivamente melhorado, segundo o que todos os números demonstram para nós. E com esse fenômeno do Brasil se transformando, coisas novas começaram a acontecer aqui no nosso país. Ao invés dos brasileiros fugirem do país como refugiados econômicos, inclusive, assim, no sentido de que não tinham trabalho aqui e procuravam melhores oportunidades na Europa e nos Estados Unidos, no Japão, quanta gente não foi para o Japão, quanto brasileiro não foi para o Japão, não é mesmo? Um processo inverso começa a acontecer. Ou seja, brasileiros estão voltando para o nosso país para trabalhar aqui. E mais do que isso, muitos estrangeiros estão vindo para o Brasil em busca de um futuro melhor. E aí que nós vamos falar um pouquinho no nosso programa de hoje sobre esses estrangeiros que estão vindo para o Brasil. Vocês sabem que nós temos um fluxo de imigração grande, em especial de haitianos, mas nós temos aí um grande número de africanos, quenianos, nigerianos, angolanos, que têm vindo para o Brasil também. E temos até, claro, engenheiros que estão vindo da própria África, estão vindo engenheiros da Europa, e com o Mais Médico, inclusive, que aí não é uma questão de imigração, né? Mas é um programa específico do governo federal que abre o nosso país para médicos estrangeiros que estão vindo cobrir as falhas do nosso sistema, onde a gente não consegue que o médico chegue, né? Seja naqueles rincões distantes da Amazônia, do interior do Nordeste, ou mesmo nas capitais, na periferia das capitais, onde as prefeituras não conseguem trazer médico, o Mais Médico está aí, trazendo médicos estrangeiros, em especial os cubanos, que têm cumprido esse papel
de ajudar os médicos brasileiros e o sistema público de saúde brasileira a melhorar aí a nossa saúde pública no geral. Mas não é desses que a gente vai falar, não. Nós vamos falar um pouquinho no programa de hoje sobre os haitianos e os estrangeiros que têm vindo para cá. Nós tivemos a oportunidade de, junto com Gerardo Iglesia, que vai dar um depoimento mais à frente, de lá em Chapecó, conjuntamente com o presidente do Citracarnes, do Sindicato dos Trabalhadores de Indústria de Carnes, o Genir Ponciano, Genir de Paula Ponciano, nós tivemos a oportunidade de visitar casas dessas pessoas que estão vindo para cá. São, como eles dizem, repúblicas, parecem aquelas repúblicas de estudante, né, que são formadas quando os filhos da gente vão estudar fora da nossa cidade, se juntam e dividem o aluguel. E eles fazem isso também, de modo que nós tivemos, juntamente com o Genir e com o Gerardo, a oportunidade de conhecer duas destas repúblicas, dessas moradias conjuntas de, primeiro, quenianos, segundo, haitianos. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Você pode ver aí algumas fotos que estão passando no vídeo, né? Onde você vê como é que são as condições de habitação desse pessoal que está vivendo em condições aí que nós questionamos, uma vez que eles vêm para cá pensando que o Brasil é como os Estados Unidos na época que os brasileiros iam para lá, que iam ganhar $1.000, que iam ganhar $2.000, e na realidade, apesar de não ganhar $100, porque o salário subiu muito, mas ganham 300 e tantos dólares, o que é um salário pequeno, né? Vamos dizer assim, pequeno mesmo, e que apesar de ter melhorado, nós precisamos melhorar muito isto, né? Este valor de salário. Bom, mas esse fluxo imigratório que tem vindo para o Brasil, dos haitianos, ele tem uma origem, né? Ele tem um trajeto muito específico. Ele começa, em geral, eles vão para a República Dominicana, que é um país que fica na mesma ilha onde fica o Haiti, a ilha espanhola, e um pedaço é o Haiti, outro pedaço é a República Dominicana, vão até sua capital, Santo Domingo, e vão de avião ou de barco para o Equador. Chegando no Equador, eles fazem esse trajeto por terra, eles vêm descendo o Equador todo, passam pelo Peru e ali no Peru eles entram no Brasil através do Acre. Bom, vale lembrar, né, que reportagens do jornal Folha de São Paulo, que está investigando esse fenômeno também, que está escrevendo sobre esse fenômeno, mostrou inclusive que as poucas economias que eles ainda têm quando passam no Peru, uma parte desses trabalhadores, né, humildes, são explorados ali pela polícia peruana e perdem o pouco dinheiro que ainda lhes resta. De modo que atravessam a fronteira entre o Peru e o Brasil através do Acre, mas sem nenhum dinheiro. E chegam no Acre, ali na cidade de Basileia ou Rio Branco, e ficam então em comunidades religiosas, ou seja, a igreja que ainda ajuda eles, com a ajuda do governo do Acre também, que é um estado pequeno e que não tem conseguido dar conta do tremendo número de haitianos que tem chegado lá, justamente por ser um estado pequeno. E a partir do Acre, então, eles começam o processo de legalização dos seus documentos, porque, como todos nós sabemos, um estrangeiro não pode chegar aqui no Brasil e já trabalhar formalmente, trabalhar oficialmente. É conhecido o caso dos bolivianos, que são explorados, muito explorados em São Paulo, e vêm para aquelas facções, como chamam, clandestinas, que são pequenas empresas de costura, né, do setor do vestuário, e que costuram inclusive calças e camisas de grife
da alta burguesia brasileira aí, mas com trabalho análogo à escravidão. Vários auditores do nosso Ministério do Trabalho têm atuado e têm desbaratado, estourado essas casas de escravidão que fazem com bolivianos ali em São Paulo. E por que eles se submetem a esse tipo de coisa? Justamente porque vêm de um país bem mais pobre que o Brasil e porque eles não têm documentação oficial, que é a mesma situação dos haitianos ali no Acre, que esperam um tempo e uma parcela deles consegue esta documentação oficial. Conseguindo, então, a carteira de trabalho, o seu registro de brasileiro, eles vão migrar aí dentro do nosso país, né? Eles vão descer para São Paulo ou para o sul do Brasil e buscar empregos. E é uma situação especial que nós vamos falar um pouquinho, que é a questão desses trabalhadores na agroindústria, em agroindústrias do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Nós já estamos vendo aí temos notícias de empresas que têm 500 funcionários e 100 são haitianos. Então vejam que esse fenômeno de imigração para o Brasil, de estrangeiros buscando melhores condições de emprego, de renda, tem aumentado muito e que o que era pequeno, o que era uma pequena parcela, em alguns setores já começa a atingir 20%, 25% do contingente de uma empresa. Então precisamos ficar bastante atentos, porque são seres humanos que, como nós, precisam de trabalho, precisam sim ganhar o sustento do seu pão. A maioria, como nós ouvimos nas visitas que fizemos nas suas casas, mandam quase todo o seu dinheiro lá para o seu país, seja o Quênia, a Nigéria, Angola, o Haiti, mandam para a sua família, porque lá não tem trabalho, lá tem uma dificuldade tremenda de trabalho, e aí a partir disso eles ficam com pouco dinheiro aqui e já são bem explorados, né? Se ficassem com todo o dinheiro. Imagina com o pouco dinheiro que ficam. E aí então essas condições de trabalho são duras para essas pessoas, como são duras para os brasileiros. Mas mais do que isso, como são estrangeiros, há até um pequeno movimento de superexplorar essas pessoas. E nós não podemos permitir isso de forma alguma. A questão da dignidade humana vale para um brasileiro, como sempre a gente exigiu que valesse a mesma coisa para um alemão, para um espanhol ou para um norte-americano, mas vale também para um haitiano, para um queniano, enfim, para qualquer ser humano. Somos todos iguais e precisamos ter o mesmo patamar de dignidade na vida e no trabalho. Por isso a gente está fazendo esse programa especial sobre a imigração, em especial dos haitianos no Brasil, para conhecer um pouquinho mais esse fenômeno. Nós vamos encerrar o primeiro bloco e a seguir nós vamos voltar então com depoimentos que a gente viu ali, do que a gente viu, tanto do Genir como do Gerardo. Aguarde que a gente já volta. A CONTAC, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Alimentação, ligada à CUT, e a Regional Latino-Americana da UITA, apresentam o programa de treinamento sobre a NR36. Assinada pelo ministro Manuel Dias no dia 18 de abril de 2013 e publicada no Diário Oficial no dia 19 de abril de 2013, a NR tem 16 tópicos e um anexo. A CONTAC está propondo criar o Observatório Nacional de Acompanhamento da Implantação da NR. Para maiores informações, entre no nosso site www.contacbrasil.org ou da UITA, www.rel-uita.org. Também por e-mail, contacnr36@gmail.com. Participe, a luta é de todos nós.
Voltamos então com o bloco final do nosso programa, hoje falando sobre a imigração de trabalhadores estrangeiros para o Brasil, em especial os haitianos. Como eu disse no primeiro bloco, nós visitamos ali uma república de haitianos, né? E pudemos ouvir o depoimento de vários deles e de outra de quenianos. Infelizmente, nós não pudemos gravar, eles ficaram com medo de gravar depoimentos. Mas tanto eu como o Gerardo, que vai aparecer, e o Genir, ouvimos ali o que significa a vida dessas pessoas, a mudança na vida dessas pessoas, que deixam todo o seu costume, toda a sua casa, os parentes, né? E a sua situação de razoável conforto de nacional, ou seja, a sua língua, né? A sua cultura, e por motivos econômicos, porque eles não têm conforto econômico praticamente nenhum, vêm para o Brasil em busca de uma vida melhor. Essa questão é tão difícil de se tratar que eu quero dizer para vocês que semana passada estava em Brasília, numa reunião do Ministério do Trabalho, e a doutora Juni Rezende, auditora fiscal do Ministério do Trabalho lá do Paraná, deu um depoimento interessante, onde ela falou sobre as fiscalizações que tem feito com relação aos haitianos, e ela disse o seguinte: a imensa maioria não sabe responder a seguinte pergunta: qual é o seu nome? Atenção, ela pergunta, a pergunta é simples: qual é o seu nome? E eles sequer sabem responder a essa pergunta. Então você imagina como isso abre a possibilidade de superexplorar essas pessoas. Nós vamos ver agora um depoimento do Genir, ele que é presidente do Citra Carnes de Chapecó, e estão acompanhando esse processo aí de perto, e vejam o que ele fala sobre a questão dos haitianos. Haitianos que estão vindo para o Brasil, eles vêm com uma promessa de bons salários, bons trabalhos, condições de trabalho, e quando chegam no Brasil, se deparam com uma situação aí nada agradável, nem para nós brasileiros, onde que aumentou muitas doenças aqui, principalmente nas agroindústrias, e os haitianos se deparam também com esse tipo e essa forma de trabalho que se tem aqui no Brasil. Então aqui em Chapecó nós temos um grande problema, que já tem mais de 1.000 haitianos trabalhando na agroindústria aqui em Chapecó, onde que eles chegam, ficam num alojamento, isso contado por os haitianos e também senegaleses, que ficam em torno de 14 dias, depois eles ganham auxílio moradia e saem dessas casas, possível casa fornecida para as empresas, E aí começa um grande debate, os próprios haitianos, senegaleses, onde que eles não estão mais concordando com o baixo salário que tem, e também as condições de trabalho. Mas isso é um dos pontos, porque o que mais me chamou a atenção, vendo a forma do que eles estão morando, essas moradias que eles vivem em casa ou então em alojamento. É uma vergonha para nós trabalhadores, um trabalhador viver de uma maneira que estão vivendo. Além de deixarem toda a família, que eles contam com a gente, deixam filho, esposa, em busca de bons salários, e se deparam aí, quando vêm para cá, onde que não dá mais nem para o próprio sustento deles. Passam necessidade, tanto na alimentação, como estrutura no dia a dia, como trabalhador, devemos defender para nós, trabalhadores, uma moradia digna, onde que são julgados. Essa acho que é a palavra correta. E nós, como sindicalista e trabalhador, e também como ser humano, acho que temos que ter essa consciência entre nós, que não podemos permitir isso. O trabalho é importante para todos nós trabalhadores, e ninguém é contra isso, mas que tenha que tenha um salário digno, mas que tenha condições também boas de trabalhar, onde que não está ocorrendo isso, citado por próprios haitianos e senegaleses, aonde também há um auxílio moradia, onde que eles jogam, e ninguém se preocupa com esse tipo de moradia que os haitianos e senegaleses estão vivendo aqui em Chapecó. Pela fala do Genir, dá para perceber a complexidade dessa questão,
não é? Ao mesmo tempo que nós temos que ter sim um país solidário e que acolha imigrantes, como muitos países no mundo acolheram brasileiros por séculos, né? Não digo nem por dezenas de anos, mas até por séculos, nós também temos, por solidariedade internacional entre trabalhadores, de acolher esses haitianos. Agora, nós temos que ter a firmeza de entender que nós temos que ter um patamar mínimo de dignidade para essas pessoas, como é o que nós queremos para os brasileiros. E aí, então, a UITA, que é a União Internacional dos Trabalhadores da Alimentação, o seu escritório da América Latina, através do secretário regional Gerardo Iglesias, também tem se preocupado muito com essa questão. E eles, inclusive, enviaram o Gerardo, que fez esta visita conosco. Vejam só o que o Gerardo fala a respeito. Todo mundo conhece as condições precárias, penosas, massacrantes dos frigoríficos aqui no Brasil. As trabalhadoras e trabalhadores que moram perto de um frigorífico e que conhecem essa realidade, essas condições de trabalho, não querem trabalhar nesse setor de indústria. Então, muitas empresas vão até 50, 60, 80, até 200 quilômetros a procurar trabalhadoras e trabalhadores. No Mato Grosso do Sul, perante esta situação, começou, faz alguns anos, com um fenômeno da proletarização dos indígenas, a contratar também mão de obra indígena. E agora temos aqui, em muitas cidades do Brasil, a presença crescente, de um número crescente de cidadãos de Senegal e da Haiti. Nós achamos que correto, nós achamos que o país tem que abrir suas fronteiras e dar oportunidades de trabalho para outras nações irmãs, o que sindicalmente e desde o ponto de vista dos direitos humanos a gente não vai permitir. São as condições inumanas, degradantes que estão suportando esses cidadãos da Senegal e de Haiti. Nós recorremos algumas cidades aqui de Santa Catarina e as condições de moradia são próprias da época da escravidão. A UITA, CONTAC e o sindicato vamos denunciar isso a nível nacional, a nível internacional, essa situação, porque não é possível que os frigoríficos do Brasil, que tem uma fatia crescente do mercado mundial de carnes, trate assim a seus trabalhadores e as suas trabalhadoras. Aí dá para ver que tem mais gente interessada em conhecer esse problema, né? Além de nós brasileiros, temos aí companheiros que estão querendo compreender esse fenômeno melhor, inclusive para apoiar tanto nós brasileiros como os estrangeiros que estão vindo em busca de um futuro melhor. É por isso, inclusive, que a Regional Latino-Americana da UITA está abrindo aí um leque de trabalho específico para conhecer esse fenômeno dos haitianos. Nós sabemos que o Gerardo Iglesias, inclusive, tem um contato muito próximo com a grande central sindical finlandesa, os companheiros finlandeses de organizações sindicais finlandesas estão apoiando esse trabalho também para conhecer melhor esse fluxo imigratório para o Brasil, para que assim a gente possa, em conhecendo melhor, fazer um enfrentamento. Por quê? Porque as condições de moradia, inclusive, dessas pessoas, nós que estivemos lá, são terríveis. Vocês viram nas fotos aí, que nós podemos mostrar de novo, né?
como é que são as condições de trabalho deles, e aí em cima disso, vejam as fotos aí que está passando, nós podemos imaginar como é que é a condição de vida em geral. E veja, né, para encerrar, veja esse depoimento que o Gerardo nos traz sobre esse trabalho. O que a UITA está pensando? Nós conhecemos muito bem Haiti. A UITA realizou nos anos 90 um programa de alfabetização no meio rural e foram mais de 3.500 pessoas alfabetizadas com o trabalho de nossa internacional em parceria com algumas centrais sindicais e ONGs desse país. Nós conhecemos a situação de precariedade, de miséria, de falta de oportunidade, de exclusão que padece o povo de Haiti. Mas quando um haitiano sai do país e procurando uma vida melhor, é uma vergonha, como nós assistimos aqui em Chapecó, como eles estão morando nesta cidade. 11, 15 pessoas em um apartamento só com um banheiro. São condições de igual precariedade que eles estão suportando em Haiti. Se alguém vem a trabalhar neste país, é para melhorar suas condições de vida. E a UITA e apontar que vamos a socializar essa situação, vamos a exigir ao Ministério do Trabalho, ao Ministério Público do Trabalho, a sua fiscalização e intervenção para dar término a esta realidade. Não é possível que os maiores frigoríficos do mundo tratem assim as pessoas, os seus trabalhadores e as suas trabalhadoras. Você viu várias informações sobre essa questão da imigração de trabalhadores estrangeiros para o Brasil, em busca de uma vida melhor. Nós queremos repetir esse programa daqui a um ano, até porque esse é o primeiro programa inicial com poucas informações. Nós não conhecemos esse fenômeno ainda de gente vindo para o Brasil, agora no século XXI, para se buscar uma vida melhor. Então a gente sabe muito pouco ainda sobre o que está acontecendo e daqui a um ano nós queremos repetir com muito mais informação, com muito mais conhecimento de causa. Nós encerramos então, eu quero dizer para vocês duas coisas que eu ouvi, uma entre os quenianos, quando nós visitamos eles, e outras entre os haitianos. Os quenianos não falam quase nada de português, mas dois deles perguntaram para nós assim, condição ruim, greve, como que dizendo, poxa, o trabalho aqui é ruim, vocês não fazem nada, nem greve? E os haitianos, para nós encerrarmos, falaram assim, muito interessante, trabalho em Brasil, mucho, salário pouco. Até a próxima.